tema da comunhão de hoje é um homem no jardim. E a primeira coisa que eu quero é chamar a atenção dos irmãos para o contraste que há nessas duas palavras quando se relacionam uma com a outra. Porque no modelo de masculinidade contemporânea, o jardim não é um lugar que combina muito com o homem, não é? A gente geralmente pensa que jardim é um lugar mais para mulher. Porque jardim você já pensa ali, planta, umas flores, tal, uma arvorezinha. Jardim é uma coisa assim mais, soa mais meigo, né? Soa uma coisinha assim mais sensível, uma coisinha. Só que a gente vai ver hoje aqui que, bom, os versículos que a gente leu já disseram para nós que Deus colocou o homem no jardim. E a gente vai ver que, bom, embora hoje a gente não esteja num jardim físico, de grama e flores e árvores, nós estamos em um jardim. Embora não estejamos nesse tipo de jardim, nós estamos num jardim, num ambiente que foi dado por Deus para nós, para ser cultivado e guardado. É o máximo de spoiler que eu vou dar para vocês agora. E antes de iniciar a mensagem, eu quero fazer uma pergunta. Quando você percebe que Deus está chamando você para ser um homem de verdade, para ser um homem de Deus, onde Ele consegue fazer a gente se sentir? Como a gente pode fazer isso? Como a gente pode cumprir o chamado? Como e onde a gente pode cumprir o chamado de Deus para a nossa vida? Então, onde Ele consegue fazer a gente descobrir como isso vai acontecer? Qual é o lugar que a gente precisa estar para entender o propósito de Deus para nós enquanto homens? Onde a gente precisa se ver? Em que lugar a gente deve perceber estar para entender que Deus está cumprindo o plano dele na nossa masculinidade, por meio da nossa masculinidade, por meio do fato de sermos homens. Então, um outro detalhe que eu quero chamar a sua atenção é que, quando fala que Deus plantou um jardim e colocou nele o homem, é óbvio que Deus colocou nesse jardim a mulher, mas isso num segundo momento. Deus colocou primeiro o homem. A Bíblia diz para a gente que o homem foi criado primeiro. Paulo fala isso em Coríntios. O homem foi criado primeiro. O homem foi posto no jardim antes de ter sido, antes de Deus colocar a mulher. E Ele colocou o homem para que o homem cultivasse e guardasse. Então, a mulher veio depois. E veio depois que a comissão havia sido dada para o homem, tá? Por que falar de jardim, ou do jardim do Éden, para poder falar sobre homens? Porque nós, como homens, precisamos ouvir falar sobre o jardim. Precisamos nos remeter ao jardim. Na verdade, basicamente tudo ou a maioria dos princípios que Deus estabeleceu para nós, como homens, como casal, como sociedade, foi lançado ali no Jardim do Éden. Os princípios estão ali. Os princípios do plano de Deus estão ali no Jardim do Éden. Lá, por exemplo, é que a gente sabe que nós fomos feitos para dominar e governar sobre a terra. E isso fala para nós a respeito da intenção de Deus de governar essa terra. Então, Deus quer reinar sobre essa terra e Ele quer fazer isso por meio de nós. Ele poderia fazer isso sem nós, mas Ele escolheu criar o homem e abençoar esse homem com a autoridade dada por Ele para o homem, para a humanidade. Então, lá no Éden, lá no jardim, a gente vê a semente do plano de Deus sendo lançada. Então, se
a gente tem ali a semente do plano de Deus sendo lançado para vários assuntos, lá a gente tem, por exemplo, uma figura de Cristo e da igreja. Então, lá em Gênesis 1 e 2, já havia um sinal de que o Cristo seria ferido e do seu lado sairia sangue e água que geraria a igreja. Lá no Éden. Ainda nem havia Cristo, ainda nem havia a igreja, não havia Cristo no templo, mas o sinal já estava ali. Por que é importante a gente entender isso? Porque para a gente entender o que é ser homem, é bom a gente ir para lá. É bom a gente dar uma passeada em Gênesis 2 e ver o que estava rolando no jardim, por que Deus colocou ele ali e quais princípios a gente pode extrair para nós, como homens, a partir de Gênesis 2 e 3. Então, eu quero falar aqui sobre 4 tópicos. Eu quero falar sobre quem nós somos como homens. Não é quem nós somos como ser humano, é como homens. Quem é você como homem? Quando Deus fez Adão, Ele estava fazendo o quê? Ele estava criando o quê? Depois, onde nós como homens estamos? Onde Deus nos colocou? Deus colocou Adão num jardim. Mas e quanto a nós? Onde nós como homens estamos? Terceiro, o que nós somos? Não quem nós somos, mas o que nós somos. No jardim, qual é a nossa função? E por fim, como cumprir a nossa função? Como cumprir o mandato que Deus nos deu onde nós estamos? Tá bom? Esses 4 tópicos, e aí a gente vai ler alguns versículos. Primeiro, Gênesis 2, 7. Já deixa aberto em Gênesis 2, a gente vai usar bastante, tá? Gênesis 1, 2, um pedacinho do 3, que aí fica mais rápido. Então, Gênesis 2, 7 diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esse é um versículo que mostra a tripartição do homem. Aqui a gente tem o corpo do homem, barro da terra, a gente tem o fôlego de vida, que é o espírito que Deus deu para o homem, o fôlego que se tornou o espírito do homem, e a alma vivente. Então, tripartição do homem aqui nesse versículo. Mas veja só, quem nós somos? Nós somos barro. Nós somos barro moldado por Deus. Deus colocou a mão no barro para fazer o homem. Quando Deus foi fazer os animais, Ele disse, haja. Quando Deus foi fazer as plantas, Ele disse, haja. Quando Ele foi fazer o sol, Ele disse, haja. E para tudo que Ele fez, Ele disse, haja. Exceto para o homem. Quando Deus foi fazer o homem, Deus botou a mão na massa. Numa massa de barro e fez dele um homem, um boneco. Colocou dentro dele o fôlego de vida, o sopro, o espírito, o pneuma. Aquilo que torna aquele boneco vivo, aquilo que dá vida e essência para aquele boneco de barro. Então quem nós somos? Por um lado, nós somos barro. Por um lado, somos seres humanos. Uma composição natural do barro mesmo. Sentimos fome, sentimos dor, frio, calor. Isso porque somos barro. Mas a gente só pode se mover, a gente só pode se animar, a gente só pode fazer coisas por causa daquilo que nos deu essência, que foi o sopro de Deus, que foi o Espírito. Deus deu uma pequena parte dele para nós. O fôlego de Deus. Ele soprou
nas narinas daquele boneco inanimado, e aquela combinação de sopro e barro fez com que aquele boneco tivesse vida. E pudesse agora se relacionar com Deus e desempenhar funções, assumir responsabilidades. Então, quem nós somos? Nós somos seres espirituais, porque há em nós a essência de Deus. Nós, como homens, somos seres espirituais. Irmãos, nunca nos esqueçamos disso. Nós fomos feitos com um espírito para se relacionar com Deus. E receber de Deus toda a orientação, receber de Deus toda a comunicação, toda a incumbência, toda a responsabilidade, que seja para nós cumprirmos ou para nós transmitirmos. Nós somos seres espirituais, somos seres que se relacionam espiritualmente com Deus. Ter um espírito que foi dado por Deus faz de nós duas coisas, ou deve fazer de nós duas coisas. A primeira, deve fazer de nós adoradores, porque Deus nos fez, Ele nos criou, Ele é Deus, e nós somos criatura. Nós só podemos nos relacionar com Ele porque Ele nos deu algo dele, colocou dentro de nós. Nós só podemos ter os prazeres da vida humana, só podemos sentir o prazer de um bom alimento, ou só podemos sentir o prazer da relação sexual com a nossa esposa, ou do abraço do nosso filho, ou de uma conversa legal entre amigos, tomando um café, porque Deus nos fez. E tudo isso deveria ser suficiente para nós olharmos para Deus, tudo isso, todos os prazeres dos quais a gente goza, e a possibilidade da relação que a gente tem com Deus deveria ser suficiente para nos fazer adoradores. Nós, como homens, devemos ser adoradores. Devemos adorar a Deus. E adorar a Deus é olhar para Deus e ver quão grande Deus é. Adorar a Deus é olhar para a natureza e ver como Deus é magnífico. Adorar a Deus é olhar para nós mesmos e a complexidade do que nós somos e pensar, que loucura estar vivo. A Sara estudou para técnico de enfermagem e aí tem de estudar anatomia. E, cara, é uma loucura. Quando ela começa a estudar, quando ela começou a estudar, ela falou assim, dependendo ela não falou assim, mas quando eu ouvia, eu falava assim, dá medo de ficar vivo. Você tem medo de morrer a cada instante. Por causa de uma válvula do coração, que se errar o ritmo, entra um sangue errado numa veia errada e aí... Quem é que faz esse negócio funcionar, cara? Quem faz a gente... Tem uma válvula aqui também, que faz a gente engolir e respirar por vias diferentes. Porque se entrar um carocinho de arroz no lugar que você tem de respirar, vai morrer sufocado com um caroço de arroz. Quando você para pensar nisso, você só pode adorar a Deus. Cara, como Deus é grande, como Deus é sábio, como Deus é maravilhoso. E esse é o tipo de coisa que nós homens precisamos parar para pensar. Não é uma coisa assim, romântica demais para a gente pensar isso é coisa de mulher. A gente precisa se ater a alguns detalhes da criação de Deus para a gente poder adorar a Deus. Então, nós somos adoradores. E, segunda coisa, nós somos servos de Deus. Ele nos fez, nos colocou em algum lugar e nos deu uma comissão. Para Adão, ele falou, olha, você vai cultivar e guardar o jardim. Eu fiz você do barro e coloquei um pedaço de mim em você para você cuidar desse lugar aqui. Isso faz de Adão servo de Deus. Por um lado faz de Adão senhor da criação, Deus deu isso para Adão. Por outro lado faz de Adão servo de Deus. Então nós como homens somos o quê? Nós somos adoradores e somos servos de Deus. Nós adoramos a Deus, hoje a gente cantou, né? Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, ao único que é digno de receber
A honra, a glória, a força, o poder. Essa música, ao Rei eterno e imortal. O que é isso? Isso é alguém que olhou para Deus, viu a grandeza de Deus e decidiu falar coisas que Deus é. E aí ele se prostra, se põe de joelho, se lança aos pés do Senhor e ele só consegue adorar a Deus. Quem nós somos? Nós somos adoradores e somos servos de Deus. Não apenas reconhecer que Deus é Deus, mas servi-lo, amá-lo e nos relacionarmos com Ele. Onde Deus nos colocou? Então, Deus fez Adão, no 2:7, e no versículo 8, meu Deus, cadê o 2? No versículo 8 ele diz: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. O interessante é o 5. Olha que interessante o 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Então, quando Deus coloca o homem no jardim, Ele coloca o homem no jardim para trabalhar, para meter a mão no solo, para dar uma mexida na terra, para semear, para fazer crescer. Não tinha nada. Não tinha erva, né? Não tinha erva no campo. Não tinha crescido ainda algumas plantas, né? Talvez uma grama, talvez um alface ainda não tinha crescido, não sei o que botava lá, um cheiro verde. Tinha que ter um cheiro verde, não tinha? Tinha que ter um cheiro verde. Aí, como é que você vai comer feijão sem cheiro verde, né? Tem que ter um... Piqui não tinha, não. Certeza que não tinha. Piqui, ele surge a partir do capítulo 3. É depois da queda que surge o piqui. Então, o Éden ficava lá no Oriente, né? Piqui é coisa do Goiás, você acha que foi Deus que... Então, onde Deus nos colocou? Onde Deus colocou Adão? Deus colocou Adão no jardim. Então, 2, 5, 15, 19 e 20 também dizem: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, trouxe ao homem para ver como ele estimaria. Não é isso que eu quero ler, não. Sim. Bom, Deus colocou o homem no jardim. Deus colocou Adão no jardim. E lá no jardim era um lugar onde Adão ia fazer duas coisas. Adão ia se relacionar e Adão ia trabalhar. Adão, ele ia se relacionar com Deus. Então, o que a gente vê, por exemplo, no capítulo 3? No capítulo 3 fala que quando Deus, na viração do dia, apareceu ali no jardim, versículo 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, 3:8, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, olha, Deus apareceu no jardim. Só que aqui, como eles já tinham caído, eles se esconderam. Isso em algum dia lá. Mas antes desse tal dia, Deus aparecia na viração do dia, entrava no jardim e se relacionava com o homem, batia um papo. Antes da queda, o acesso a Deus era direto. Aparecia lá, conversava com o homem. Então, estar no jardim é estar num lugar de relacionamento com Deus. A segunda coisa é que estar no jardim é estar num lugar de trabalho. 2,15 fala que Deus colocou ele ali para cultivar e guardar. No versículo 19, que eu estava lendo agora, havendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. Deus deu uma responsabilidade para o homem, deu uma incumbência. O lugar é bom, não é? É o Éden, é um lugar de prazer. Quando a gente pensa num lugar de prazer,
Tem gente que pensa que lá era o lugar onde ele armava uma rede e ficava curtindo lá a brisa, sombra e água fresca, balançando de um lado para o outro. Só que Deus deu trabalho para o homem. Você vai botar a mão aqui, ó, tem erva para nascer, tem alface, tem brócolis, tem rúcula, tem um monte de erva para poder crescer, tem uma grama para você cuidar aqui. Você vai mexer na terra e vai fazer crescer coisas. Ah, e mais. Tá vendo esse monte de bicho aí, ó? Tá tudo sem nome. Eu criei, mas tá tudo sem nome. Então você dá nome para os bichos aí, e o nome que você der é o nome que vai ser. Trabalho. Trabalho. Isso aí era como fazer cadastro. Quando chega um processo, tem que cadastrar, cara. Ou, fazer cadastro é uma coisa chata demais. Nome, data de nascimento, CPF, endereço, pai, mãe, tal. Quem trabalha com serviço público ou em alguns cartórios, por exemplo, fazer cadastro é um negócio muito chato. Hã? Estagiário, né? Então, não tinha estagiário. Próximo. Aí lá vem um bicho. Ele olha. Não sei se ele se comunicava com aquele bicho para perguntar antes que nome ele queria ter. Olhando para sua cara, você tem cara de jumento. Você tem cara de burro. Imagina, talvez esse tenha sido o nome que sobrou, né? Todo leão. É burro, vai. Trabalho. Dá nome. Tem de exercitar a inteligência. A mente de Adão foi provocada ali. Trabalho. É o Éden. É um lugar onde está Deus. É um lugar de prazer, mas é um lugar de trabalho. Então Adão foi colocado nesse lugar. Ele e a mulher dele. Hã? Já tinha sábado, já tinha um lugar para descansar, né? Exatamente. Então, Adão foi posto num jardim. Mas, qual é o nosso jardim? Onde Deus nos colocou? Então, se o jardim é um lugar onde o homem se relaciona e trabalha, aqui no jardim o homem se relacionava com Deus e, claro, depois que Deus fez a mulher, ele começou a se relacionar com a mulher. E se viessem filhos ali no jardim, ele teria de se relacionar com a mulher e com os filhos no jardim. E se os filhos dos filhos tivessem filhos, então todo o relacionamento social dele seria ali. Onde Deus nos colocou? Deus nos deu uma família. Deus nos colocou num casamento. Deus nos colocou num trabalho. Deus colocou os adolescentes numa sala de aula. Colocou eles numa família, mas colocou eles numa sala de aula. Deus nos colocou no trânsito, nos colocou na rua. O que é o jardim? O jardim é um lugar onde a gente se relaciona. Se existe alguma possibilidade de relacionamento, seja com Deus, seja com as pessoas, ali é um jardim. O jardim não é mais um lugar físico, único. O jardim é um lugar, o que define onde é o jardim é a minha presença, é onde eu estou. E aí, claro, tem os principais, né? Casamento é um jardim. Então o Vinícius agora tem um jardim para cultivar e guardar. Né? Tá cuidando bem do seu jardim, meu filho? Cuide bem do seu jardim. Então a sua mulher precisa ser cultivada e guardada. O seu casamento precisa ser protegido. Não é? A nossa família é o nosso principal jardim, irmãos. Se tem um lugar que não pode faltar cuidado e proteção, é a nossa família. Nosso papel como homens é nos relacionar com Deus, nos relacionar com as pessoas que estão próximas de nós. Começando pela nossa família, passando pelo nosso trabalho, chegando na igreja, até a atendente do balcão lá, da padaria, da lanchonete. É possível
É possível, se a gente olhar por essa perspectiva, é possível a gente ir num lugar que nem é um jardim e colocar ali uma semente, para que de repente ali vire um jardim. Você foi numa lanchonete, você só pediu pão de queijo na padaria, mas talvez uma semente possa ser colocada ali. E o coração daquela pessoa recebe a semente, ela brota, cresce e ali vira um jardim. Ali vira um lugar onde Deus vai poder se relacionar com aquela pessoa. E quem fez isso? Nós fizemos isso. Tudo é uma questão de como a gente vê o lugar onde a gente está. Se a gente adotar a perspectiva de que o lugar onde a gente está é um jardim, então, onde a gente estiver, a gente vai cultivar algo. O trabalho é um jardim. É um lugar para cultivar algo de Deus ali. Cultivar e guardar. O que nós somos, que é basicamente o que fazer nesses lugares, né? Então, eu falei aqui, cultivar e guardar, só que entender que nós somos, da parte de Deus, a autoridade. Então, Gênesis 1:28 falou que a gente foi feito para poder exercer autoridade, governar sobre todas as coisas. Ao mesmo tempo, nós somos criaturas de Deus, somos servos de Deus. Então, somos senhores da criação, mas somos servos de Deus. E a mulher? A mulher é auxiliadora do homem e serva de Deus. A mulher, como parte da humanidade, também recebeu de Deus, junto com o homem, a autoridade sobre a criação. Então, o homem e a mulher exercendo autoridade sobre a criação, exercendo senhorio sobre a criação e servindo a Deus como servos. Por um lado são líderes, por outro lado são servos. Por um lado exercem autoridade, por outro lado se submetem a Deus. Então, o que a gente... Aí, especificamente para nós homens, o nosso papel é o de exercer a autoridade. Deus nos colocou no jardim e nos deu uma responsabilidade, a de cultivar e guardar aquele lugar. A esposa da gente que é casado, um dia vocês vão se casar, mas é bom que vocês ouçam isso para saber qual é o papel de vocês num ambiente familiar. Hoje, o papel de vocês é o de se submeter aos pais de vocês, obedecer aos pais de vocês. E o que não tira de vocês a possibilidade de cultivar. Não tira de vocês a possibilidade de proteger a família de vocês. Então, cultivar e guardar, vocês podem fazer. Vocês podem cultivar um relacionamento com Deus e podem cultivar um relacionamento com os pais de vocês. Esse é um desafio, não é? Fica aí esse desafio para vocês. Então, o que nós somos nesse lugar? Nós somos autoridade. Nós, homens, somos, na nossa casa, autoridade estabelecida por Deus. A nossa casa é o lugar onde Deus espera que nós lideremos. Isso, irmãos, coloca sobre nós um peso que a gente, como homem, muitas vezes se exime de carregar. A esposa da gente pode até ser auxiliadora. Ela ajuda a gente na tarefa de administrar o lar, de cuidar dos filhos, de administrar as finanças, ou mesmo as coisas da casa, mas a liderança é do homem. O nosso desafio hoje, como seres humanos caídos, nosso desafio é como liderar sem oprimir, como liderar sem excluir, como fazer isso sem ser um ditador. Como fazer isso e ainda deixar a esposa da gente auxiliar. Como liderar ouvindo a esposa.
E aí fantástico, né? Quem aqui já assistiu o Top Gun? Assistiu Top Gun? O novo. Não? Só o primeiro? O novo? Pretendem assistir? Porque aí eu vou soltar um spoiler. Hã? Amanhã? O melhor filme do ano. O filme mais macho do ano. Tem uma cena que mostra exatamente essa relação. Você vai ver na hora. Tem uma cena que mostra exatamente essa relação. A relação de liderança do homem sob a influência da mulher. Numa conversa entre os dois, ele aceita algo que ela fala e assume a liderança. É difícil fazer isso. Porque eu tive muita dificuldade com isso. Porque ao mesmo tempo que a gente quer liderar, tem coisas que a gente não quer mexer e a gente também não quer ouvir a mulher da gente. Porque a gente acha que porque ela falou, não veio de mim, então deveria vir de mim, né? Deveria vir de mim, mas veio dela. Que tipo de homem eu sou? Se a ideia que vai resolver o problema veio dela. Mas isso é orgulho. Isso é orgulho. E numa relação equilibrada, numa boa relação entre homem e mulher, marido e mulher, a gente aprende a liderar com o auxílio da nossa esposa. E esse é um desafio que nós enfrentamos. Ainda mais nos dias de hoje. E nos dias de hoje, as mulheres têm sido muito estimuladas a assumirem liderança das coisas. Da própria vida, da família, no trabalho. Eu não acho que as mulheres devem ser anuladas. Eu acho que elas têm a função delas. Agora, a gente não pode confundir as funções. Auxiliador, líder. Amém? Tanto que, quando Deus pergunta, ele pergunta primeiro por quem? E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Adão, onde estás? Ele foi atrás do homem. Então, Deus vai pedir contas do homem. Não seja como Adão, que vai jogar a culpa na mulher. Ah, foi a mulher que você me deu. Se você aceitou a sugestão da mulher, a sugestão se tornou sua. Você é corresponsável. Assuma a responsabilidade. Então, o que nós somos? Somos senhores do jardim, somos autoridade no jardim, precisamos cuidar da nossa família, assumir. Vou dar um exemplo disso aqui, ó. Dinheiro. Quem administra o dinheiro da casa? Quem deve administrar o dinheiro da casa? Não tem nada em lugar nenhum dizendo que é o homem. Pode ser a mulher. Não tem problema. Só que pode ser a mulher em comunhão. Ela está auxiliando o marido. Quando você pega Provérbios 31, que vai falar da mulher virtuosa, lá fala pra gente que é a mulher virtuosa que administra as riquezas do homem. E ela faz isso de tal maneira que eles enriquecem. Esse homem é um homem que trabalha. E a mulher é uma mulher que administra. É possível que o homem trabalhe e administre. É possível que homem e mulher trabalhem e administrem juntos. Não existe uma regra aqui, não existe uma regra. A questão é que a gente precisa aprender a não se eximir de responsabilidades. Chega uma hora que a mulher vai, tá as contas ali e tal, vamos trocar de carro. Vamos comprar um Civic. Aí a mulher fala assim, não dá para comprar um Civic. Então dá para comprar um Polo. Aí ela fala, Polo. Então, dá para comprar um Polo. Aí o homem, não vamos comprar o Polo.
a gente precisa ouvir nossas esposas, né? Ouvir nossas mulheres. Aprender a ouvir é liderar. Amanhã você vai ver no filme, vai ser legal. Agora, como cumprir esse mandato? Como cumprir as responsabilidades que Deus nos deu? Que são de cultivar e guardar. A primeira coisa é a gente entender o que é cultivar. Cultivar é você trabalhar para produzir algum resultado. Então, o que é cultivar algo no casamento? O que é cultivar um relacionamento com a esposa? Como que a gente cultiva amor no casamento? Como que a gente cultiva riqueza no casamento? É trabalhando naquele sentido. Quando a gente casa, eu não sei o Vinícius, como é que está sendo a fase recém-casada dele? A minha foi muito difícil, primeiro porque eu era muito novo, 19 anos, 19 para 20. E segundo que a gente era extremamente diferente, extremamente diferente. Extremamente diferente. O incrível é que hoje, 21 anos depois, a gente continua extremamente diferente. Só que hoje a gente sabe lidar com essas diferenças. No começo a gente não sabia. E aí, o bicho pegava demais. E a gente precisava aprender a lidar com isso. O relacionamento da gente precisava de cuidado, precisava de trabalho, precisava de atenção. Cultivar um relacionamento com alguém da família, aí vou pegar os filhos. Os filhos precisam aprender a cultivar o relacionamento com os pais. Não é fácil, mas você precisa entender que Deus fez você homem e colocou você numa família e você precisa exercitar isso já hoje. Porque se você não souber cultivar bons hábitos, se você não souber cultivar bons comportamentos em casa, quando você casar você vai ter dificuldade. Então essa visão de cultivar é trabalhar nos relacionamentos, é se envolver, é dar atenção, é conversar. Tem de conversar, marido e mulher tem de conversar. O filho precisa conversar com o pai. Ou com os irmãos. Cultivar bons hábitos, bons relacionamentos. Cultivar é trabalhar. Para produzir algo. É um relacionamento. E aí está difícil. Cara, está difícil. Irmão, você não sabe como é que é lá em casa. Isso aí é mais ou menos assim. Você acha que Adão fez agronomia para poder... Não, cara. Vou tentar aqui. Vou mexer aqui e ver o que dá. Não deu certo. Então não é assim que faz. Vou tentar fazer de outro jeito. Está aprendendo. Estava aprendendo ali a mexer no jardim. A gente precisa tentar coisas novas no relacionamento da gente. Na nossa família, no nosso trabalho, com amigos, pessoas, na igreja. Cultivar é trabalhar. Trabalhar nos relacionamentos e trabalhar para produzir riqueza, trabalhar mesmo. A outra é guardar. O que é guardar? Guardar é proteger. Então, imagina, você com muita dificuldade chegou num ponto em que você achou ali alguma harmonia com a esposa. Mano, você não pode deixar ninguém atrapalhar isso. Você vai precisar, agora é proteger isso aqui, proteger esse relacionamento. E quer ver uma fase crítica na relação entre marido e mulher? É quando vem filho. Quando vem filho, e geralmente o que se indica que o filho venha quando o casal estiver minimamente estabilizado, porque senão pode colocar tudo a perder, mas quando vem o filho, aí você custou a cultivar um relacionamento minimamente harmonioso, você está ali e tal, já fez umas viagens, né, já conseguiu alguma conquista financeira, e pá, vocês trabalharam juntos ali, comprou um carro, está numa casa bacana, sei lá o que vocês construíram ao longo desses 2, 3, 5 anos, 6 anos, até que viesse o filho. Aí vem o filho. O que um casal precisa fazer quando vem um filho? E aqui é só um exemplo. Você cultivou um relacionamento harmonioso com sua esposa. Aí vem um filho. O que você precisa fazer, você como casal? Guardar o relacionamento com a esposa.
E o filho, muitas vezes, vem e dá uma desarranjada no ambiente. Alguns casais, geralmente mães, tendem a supervalorizar os filhos e a relação com eles em detrimento da relação com os maridos. Então, por exemplo, filho foi dormir junto com o casal. Isso pode ser um problema. Isso pode ser um problema. Aquele momento ali que foi cultivado, que foi trabalhado, um tempo íntimo. Você e sua esposa agora tem um menino. Você não consegue fazer sexo, porque o menino está dormindo ali do lado. Como que resolve isso? Então, é claro, existem casos e casos. Eu estou dando um exemplo da importância de você cultivar algo e depois proteger aquilo. Imagina, você passou 5, 6 anos cultivando harmonia sexual, financeira, comunicação com sua esposa. Precisa guardar aquilo. Veio um filho. Veio uma crise financeira. Ficou desempregado. A mãe ficou doente, vai ter de vir aqui para dentro de casa. E aí? Como cuidar, como fazer com que eu consiga resolver o problema da mãe dentro de casa e ainda assim mantenha a boa relação com a minha esposa? Porque o casamento não pode ser desfeito por causa da minha mãe. Não pode. E o nosso desafio como homem é, por um lado, a gente cultiva relacionamento, constrói relacionamento, trabalha para ter o máximo de harmonia possível, mas, por outro lado, a gente protege isso que a gente construiu. Que seja criando um novo desafio. Como que a gente vai continuar a manter o máximo de harmonia possível e ainda cuidar da minha mãe, ou da sua mãe, ou cuidar do nosso filho, ou passar por essa dificuldade financeira? Cultivar é trabalhar para construir. Guardar é proteger o que você construiu. E aí a gente precisa ter a noção, a consciência de que, cara, você está construindo. Estamos construindo. Se está construindo, não pode se perder. Eu quero terminar falando para vocês como tem sido a minha experiência de jardineiro. A pandemia me fez criar plantas. Eu estava sem nada para fazer. Daí eu... Hã? Tá, foi os 40 anos, ficando velho. Comprei umas suculentas lá da Priscila, os cactos e tal, e fui me aventurar a cuidar daquele negócio ali. E tá com 1 ano, né, que eu tô cuidando de planta. A Ana Júlia fala que eu sou o velho das plantas agora. Mas eu tenho aprendido muito no meu relacionamento com as plantas. E, por último agora, eu não tenho muitas, tá? Não fica pensando que se você for lá em casa, vai ter um jarro na porta e depois outro no rack. Não, eu devo ter umas 8 plantinhas assim. Elas estão crescendo ainda. Eu peguei elas pequenininhas, estão crescendo. Uma das plantas que eu comprei da Priscila foi uma rosa do deserto. E eu tive uma experiência muito legal com ela uma semana passada. Ela estava crescendo e eu sou muito estudioso, eu vou procurar saber como cuidar da rosa do deserto. Assisti alguns vídeos, li alguns PDFs e tal. Daí ela está crescendo, e aí ela vai crescendo na haste central dela aqui, do caule, vira uma haste central e ela vai crescendo até onde ela quiser. Alguns raminhos vão aparecendo aqui do lado. E ela dá flor. Então, pode ser que em algum momento essa haste central dê uma flor aqui no meio. Só que eu aprendi que tem de podar a rosa do deserto. Quanto mais você poda a rosa do deserto, mais ela abre ramo e mais flor ela dá. Aí eu fui fazer a poda. Uns 8 meses depois,
a hastezinha do centro aqui estava bem grandinha, aí fui lá e cortei, coloquei uma canela para poder fechar ali, cicatrizar direitinho e tal. Ó, na semana seguinte, já tinha um brotinho saindo das folhas, porque tem um caule, aí as folhas. Do cantinho das folhas, saindo novas folhas, que vão virar novos galhos. Essa é uma experiência. Guarda que eu já vou voltar nela. Aí eu tenho um cactus. Ele era um só, assim. Aí dele começou a sair vários outros cactos dele. Uma coisa bem esquisita. Saindo cactos dele assim. E ele é muito espinhento. Então não dá para manusear muito. É botar no jarro e água. Sol e água. Beleza. Eu andei meio descrente de cuidar delas. Tá? O cactus ficou assim, sei lá, uns 2 meses sem ver a água direito, sabe? Aí ele já estava assim meio murcho. O vasinho estava bem apertado para ele. E eu vi que ele ficou fino. E começou a ficar escuro. Perdeu aquele verde vivo, sabe? Começou a ficar escuro e murcho. E estava acontecendo um pouco disso com algumas outras plantas. Eu fui com a Sara no garden ali na Ponte Alta. E comprei um suportezinho, sabe como é que é? Um suporte que você prende aqui, aí ele fica 3 andares assim de plantinha, né? Aí comprei aquele negócio, coloquei eles ali e tal, mudei esse cactus de vaso e comecei a colocar água nele. Qual foi o lance do cactus? Cara, cactus é difícil de manipular porque ele é espinhento. Então, para tirar ele do vaso, para colocar num outro vaso, para ele ter mais espaço, para colocar ele mais terra, ter mais espaço para raiz, para regar ele, para ele poder revigorar de novo, foi difícil, sabe? Porque você quer mexer, mas ele machuca você. Então eu estava ali cuidando do cactus e ele me machucando. Ele não entendeu que eu estava cuidando dele. Ele queria porque queria me machucar. Então esse é o cactus. Aí eu tenho uma pata de urso. E a pata de urso é o meu xodó, porque ela, no ano passado, ela deu flor. E, cara, foi muito legal a experiência de ter uma planta que só é verde e, de repente, aparece um talo que vai começar a dar flor. Ela ficou 2 meses dando flor. Dava uma flor, aí dava 3 flores, aí murchava uma, nascia outra, ia murchando, assim. Murchando e brotando flor. Ela reagiu muito, muito rápido ao cuidado básico. E a folha dela é felpudinha. Então ela é fofinha assim, a folhinha dela parece uma patinha de urso, é uma planta bem fofinha. Aí, lá na sua casa, do grupo familiar, tinha várias flores lá, né? E eu levei uma para casa. Aquela planta lá é a begônia. Então eu levei uma begônia lá da casa do Xande, de uma comunhão que teve de grupo familiar, levei uma begônia lá para casa. Cara, a begônia é um negócio cuidar de begônia. É muito difícil cuidar de begônia. Porque a begônia ela não pode ter sol direto. Ela não gosta de frio e vento direto. Ela não pode ficar encharcada, mas não pode ficar seca. Então, só que ela, embora não possa ter sol direto, mas ela precisa de luz do sol. Entende a diferença? Uma coisa é o sol batendo nela, outra coisa é a luz do sol batendo nela. Então é cheio de coisa cuidar de begônia. Ela é muito cheia de coisinha. E aí, cara, essa semana me veio isso. O envolvimento nosso, meu envolvimento com as plantas, me ajudou a entender o meu envolvimento com as pessoas. A rosa do deserto, por exemplo, quando eu cortei e ela começou a dar broto, dar outros ramos, me fez pensar em pessoas que, para crescer mais, precisam ser cortadas. Ou, na minha própria experiência, para eu poder crescer, eu, às vezes, vou precisar abrir mão de algum tipo de relacionamento. Não é uma coisa ruim, mas para eu melhorar, eu vou precisar ser podado. Tem gente que precisa de poda para desenvolver. Tem gente que é como o cactus. Ele precisa de cuidado, mas é difícil cuidar dele. Porque ele é espinhento, ele machuca, você vai cuidar, ele machuca você. Ao mesmo tempo, é uma pessoa muito resistente. Então você pensa assim, não, ele está bem, é um cactus, está vivo, ele aguenta.
Aguenta sol, aguenta seca. Cactus tem essa característica. E aí você pensa assim, é cactus, ele aguenta. E não põe água, e não muda o vaso. Tem gente, irmãos, que parece que está bem, porque aparenta ser forte, mas na verdade não está. Precisa do nosso cuidado. Só que a gente corre o risco de, ao se aproximar de algumas pessoas, ser ferido por elas, que é da natureza delas. Tem gente que vai ser como a minha pata de urso, que se você botar água 2, 3 vezes por semana no máximo, e um pouquinho de fertilizante, ela brota vigorosamente, dá flor, não machuca, não tem problema nenhum com a pata de urso. E tem gente que é como a begônia. Difícil cuidar, você não sabe o que resolve para ela. É muito sensível, é gente que é muito cheia de coisinhas, sabe? Não pode ter sol direto, mas é bom pegar um sol da manhã, um sol leve. Aí tem tem a água, você bota água, mas não pode ser muita água, senão apodrece. Aí não pode ser pouca água, porque senão seca e queima as folhas. Tem gente que é assim, difícil. Como que a gente vai aprender a lidar com as pessoas? Nós que somos homens estamos aqui para cultivar relacionamentos. A gente precisa, se a gente tiver um espírito de jardineiro, e aí eu quero fazer um desafio para vocês. Eu quase, juro para vocês, eu quase comprei vários cactos para dar para vocês. Quase. Cactos. Não, cactus é de boa. Não, begônia é sacanagem. Mas eu quase comprei cactus. Só que aí eu fui fazer a conta, cara, se aparecer uns 20 irmãos lá, eu tô no sal, porque na Priscila, se não me engano, é uns 10 reais, 15 reais. Não ia ter dinheiro para isso. Mas, aí eu falei assim, não, então eu quero desafiar vocês a cuidar de um cactus. Vá lá na Priscila e peça um cactus para ela. Cara, o cactus é uma das plantas mais fáceis de cuidar. Escolhe uma janela da sua casa que tem sol e bota água quando você achar que a terra está seca. Você vai poder até esquecer dela por uma semana. Ela aguenta. Tenha um cactus. Ou tenha uma planta. Se você já tem, começa a olhar para o cuidado com a planta como você olha para o cuidado com as pessoas. Porque existe uma correspondência. Deus nos colocou num jardim. Se a gente está num jardim, é para poder cultivar bons relacionamentos, fazer pessoas florescerem, fazer pessoas frutificarem. Esse é o nosso papel como homem. Então eu quero propor para vocês esse desafio não tão masculino. Cuidem de uma planta, escolha uma planta, pode ser suculenta. Cactus é super fácil. Se quiser um pouquinho mais de desafio, pode pegar uma suculenta, uma plantinha qualquer com folha. E veja como vai ser o seu nível de cultivo e proteção. Na rosa do deserto, uma vez, apareceu uns fungos atrás. Se eu não tirasse, ela ia morrer. Aí eu fui pesquisar para saber como tirar os fungos. Fui lá e tirei. E é muito legal. É muito legal você aplicar o cuidado e ver que funciona. E ela está lá, viva. E vai ser muito legal, eu vou dar o testemunho quando as minhas plantas derem flores. Eu vou trazer. Aqui, ó. Vou colocar bem aqui e dar uma mensagem para vocês. Amém, irmãos? Então, vamos ser esses que cultivam e guardam. Vamos ser homens no jardim. No jardim do nosso casamento, do nosso trabalho. E que tem um jardinzinho em casa para poder aprender um pouco mais sobre como cuidar de pessoas. Amém?